Alguém diz que você cometeu um crime, você não cometeu. Calúnia. Te xingou. Injúria. Detonou a sua reputação. Difamação. Em algumas faculdades de Direito, isso é ensinado no primeiro ano. Se até o primeiranista sabe, imagine Gilmar Mendes, que é um dos ministros mais preparados da história do Supremo. Ficou mesmo incomodado com os bonequinhos lá do Romeu Zema? Vai para a primeira instância, processa o ex-governador por calúnia, injúria ou difamação. Mas não, Gilmar preferiu, escolheu mesmo, puxar o facão e pedir para o colega Alexandre de Moraes para colocar Zema no inquérito das fake news. Agora vai ser pedagógico, a gente acompanhar os próximos movimentos. Alexandre de Moraes vai fechar com o decano, o colega incomodado, ou vai manter o voto que deu em 2018, que Gilmar deu em 2018, quando o Supremo decidiu por unanimidade que sátira é uma crítica legítima. Num dos votos mais interessantes daquela votação de 18, a ministra Carmen Lúcia disse o seguinte: poder que não tolera crítica humorística é um poder frágil. Vida pública exige responsabilidade. Eu estou chocado que uma CPI do crime organizado e que dizia que iria investigar o crime organizado no Rio de Janeiro e queria investigar as famílias do Norte e outras organizações, termine por indiciar ministro do Supremo. No meu caso, inclusive, é bom que se diga, por ter dado um habeas corpus. Só isso. E isto vira uma causa para indiciamento. E a mídia vem dizendo que ele só fez isso. Não, ele fez isso que é extremamente grave. E eu então, Renata, suponho, por que ele fez isto? Porque ele está ameaçado pelo crime organizado? Ou, o que pode ser pior, é outra hipótese, porque ele está sendo financiado pelo crime organizado? Deixa eu lhe fazer um pedido, ministro. Acho que a gente não tem condições de investigar essas conjecturas aqui. O que eu gostaria de ouvir do senhor é, independentemente de quem é o senador e o que guiou esse pedido dele, a atividade dele na CPI não está coberta pela imunidade parlamentar, ministro? Acho que não. Acho que não. Nós temos uma vasta jurisprudência, e você pode se socorrer do jurídico da Globo, para dizer que a imunidade comporta excesso. E o excesso não está coberto pela imunidade. Isso aqui é eleição, gente. O que ele falou aí no palanque é a coisa mais comum do mundo. O quê? O que ele falou aí no palanque se fala. Mas calma, se ele não for isso, ele é o quê? Porque como governador de Minas, ele é um governador que não pagou a dívida, que recorreu ao Supremo para conseguir vantagens, que tem um débito enorme, o maior débito do Brasil, 17 bilhões de reais, que aumentou o ICMS sem parar, que deu isenção de impostos para uma porção de amigos. O que ele é? Qual é a credencial democrática e qual é a credencial de administrador? Isso também era importante, que fica só nessa briguinha. Essa é uma das frases. Eu vou prender, né? Quem está merecendo prisão, mas olha só. Fala em política, isso se fala em comício, gente. Deixa eu só ler aqui para todo mundo pegar. Que é a realidade dos políticos. Eu entendo o que você está dizendo. Deixa eu só ler para todo mundo que acompanha entender. Quem está merecendo a prisão é quem mandou ele, Bolsonaro, para a cadeia. Quem mandou ele, quem condenou é que precisa ir para a cadeia pelo que está acontecendo. Pelo que eu sei, o presidente Bolsonaro não tem nenhum contrato aí de milhões com o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. Ele está juntando as duas histórias, né? E ele está dizendo que os ministros da turma que condenaram Bolsonaro devem ir para a cadeia. Eu não consigo... Moraes, imagino que seja principalmente o Alexandre de Moraes. Mas ele está dizendo ali, quem mandou ele, quem condenou. Né? Você tinha aparecido embaixo, o Toffoli não era, né? Ele está fazendo uma escadinha de raciocínio. Né? Então ele está dizendo que quem julgou o Bolsonaro tem que ir para a cadeia. Eu acho isso perigoso. Eu entendo o que você está dizendo, mas em campanha, quando você sobe no palanque, você fala essas coisas. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você não gosta, é porque você tem a sua posição, está correta a sua posição. Uma coisa é você não gostar e não concordar. Outra coisa é você analisar friamente como um processo eleitoral. E no processo eleitoral, ele está falando alguma coisa que cai bem no eleitorado. Porque o que ele está dizendo, no eleitorado dele, cai bem, porque o que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês condenaram o Bolsonaro, mas pelo que está acontecendo, vocês também deviam ir para a cadeia. O que está acontecendo? Está acontecendo o escândalo do Banco Master, que ele menciona nos dados ali. Então, eu acho que, do ponto de vista de um cara que tem 2%, está desesperado, é perfeitamente possível numa campanha eleitoral. E ontem eu ouvi que ele ficou tão animado com a... Agora, que vocês não gostam, eu também, eu compreendo. Não, eu acho que a gente, como jornalista ou como analista, de certa forma, a gente pega um discurso que é de palanque, o que é do jogo, e traz pra regra, né? Porque a nós compete isso. Não, é do jogo, aí o outro vem falando outra barbaridade, outro fala outra barbaridade. A campanha acaba virando uma mixórdia, né? Não é todo mundo falando que nem entende. Mas isso aqui também não me parece, assim, ele está dizendo, olha, aqueles ministros, eles merecem cadeia. Por quê? Porque são corruptos, ou porque tem suspeita de corrupção. É isso que ele está dizendo. Não é isso que ele está dizendo só, gente. Ele está dizendo que quem condenou o Bolsonaro é que precisa ir para a cadeia. O Toffoli estava na turma. O que está acontecendo? O Toffoli não estava na turma que condenou o Mas o Bolsonaro. crime deles não é ter condenado o Bolsonaro nesta... É o que está acontecendo. Não, gente, meu ponto é o seguinte. A hermenêutica. Quero fazer a exegese, exatamente. O meu ponto é o seguinte. Em campanha, vale tudo. Você consegue compreender, como um analista, que em campanha vira essa mixórdia mesmo? A gente já viu 500 campanhas. Já vimos coisas terríveis e do arco da velha. Mas nós acabamos
O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que Edson Fachin, presidente da corte, errou ao admitir ou apresentar ou cogitar um código de conduta para o STF. Gilmar Mendes esteve na CNN nesta sexta-feira, depois de passar a semana dando entrevistas para o que ele mesmo definiu como uma espécie de missão autoimposta de defesa do Supremo Tribunal Federal. Na entrevista ao Bastidores CNN, Gilmar Mendes repetiu a estratégia de se defender atacando personagens envolvidos na crise com o STF, caso do senador Alessandro Vieira e também do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Gilmar defendeu algum controle em caso de abuso contra o STF. A novidade nessa entrevista foi apontar o dedo para Edson Fachin ao rejeitar o debate sobre a necessidade de um código de conduta ou de ética para o Supremo. Decano da Corte, Gilmar Mendes usa o peso da experiência para sustentar um discurso que busca isolar o STF de questionamentos, desqualificando, para dizer o mínimo, quem ouse fazê-los. E ele com a maior cara de pau do mundo, tem que continuar porque o presidente é uma vergonha. O Congresso Nacional precisa, junto com as duas mesas diretoras, ir no Supremo Tribunal Federal, pegar a chave de volta, senhor presidente. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo, deputado Marcelo Van Hatten. Vossa Excelência viu o que ele falou ontem. Um militante com a maior cara de pau do mundo, defendendo o inquérito ilegal e imoral, senhor presidente. Senhor presidente, fica aqui minha voz de repúdio ao ministro Gilmar Mendes e também de solidariedade, não só ao senador Alessandro Vieira, como também ao ex-governador de Minas, Romeu Zema, que está sofrendo nesses últimos dias uma série de ataques do Gilmar Mendes que são completamente incabíveis. Pelo visto, eles querem escolher quem pode concorrer contra o Lula. Estão querendo tirar todo mundo, ou talvez fazer com que o Lula ganhe uma eleição por WO. Absurdo. E não vamos permitir, até porque Lula está com os dias contados e nesse ano ele se aposenta. Mesmo sem ter nunca trabalhado na vida, mas na política ele se aposenta. O senhor acaba de remeter uma notícia crime para esse inquérito, essa do Romeu Zema. Então eu pergunto, para que e para quem manter isso aberto, ministro? Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. E ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. O tribunal tem sido vilipendiado. Veja, por exemplo, a coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte e pedir indiciamento de pessoas, não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isso pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja resposta. Eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de manter pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. Um evento nacional do PT deve discutir as alianças para as eleições e propor uma reforma do judiciário. Vou chamar o Guilherme Bausa, que ele está acompanhando tudo lá em Brasília. Tem as informações pra gente. Bausa, boa tarde. Oi, Sadi, boa tarde a você, boa tarde a todos do Estúdio I, a você que nos acompanha nesse momento na Globo News. Olha, o 8º Congresso do PT começa hoje, vai até domingo, são cerca de 600 delegados de todo o país que participam das discussões sobre o futuro do partido, ministros do governo Lula, enfim, os principais dirigentes petistas, e o próprio presidente Lula participa do Congresso no encerramento. No domingo, o presidente Lula estará presente aqui nesse centro de convenções acompanhando o encerramento do 8º Congresso. Normalmente, os congressos partidários, eles servem para discutir questões de curto prazo, questões imediatas, que são a tática do partido, mas também questões de médio e longo prazo, o futuro do partido, que basicamente é a estratégia. Houve uma decisão ontem, em cima da hora, de dedicar esse Congresso para discutir somente questões de curto prazo, ou seja, foco total nas eleições de 2026, e aí vai ter uma segunda parte desse 8º Congresso, no ano que vem, aí sim para discutir o futuro do PT, reforma do estatuto, programa partidário, etc. Então, até porque é difícil discutir o futuro do PT sem saber o que vai acontecer nessas eleições de 2026, uma eleição decisiva para o futuro do partido. Se Lula vence, o futuro do PT ele vai para um lado, se Lula é derrotado, tudo muda dentro do partido, enfim. Então eles deixaram isso para ser discutido no ano que vem. E do ponto de vista de questões de curto prazo, de eleições, são dois eixos que vão ser discutidos aqui nas mesas, enfim, nos debates desse Congresso. O primeiro eixo, as diretrizes para o programa de governo que o presidente Lula vai apresentar nas eleições de 2026. E o segundo eixo, política de alianças, a tática eleitoral do PT nessas eleições. Também é uma proposta de reforma do Poder Judiciário, um documento que, inclusive, foi escrito pelo José Dirceu, ele que elaborou esse documento que vai ser apreciado no Congresso. Nesse tópico, reforma do Judiciário, o PT vai defender mais transparência, mais fiscalização, menos privilégios e também mecanismos de autocorreção ou de autocontenção dentro do Judiciário, inclusive, isso é mencionado no documento, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Há uma avaliação do PT que, com o escândalo do Master, essa imagem ruim que o Supremo tem nesse momento, discutir a reforma do Judiciário se tornou algo incontornável nessas eleições, então o partido vai enfatizar isso nessa proposta. E, por fim, no eixo tática eleitoral, o PT vai aprovar aqui um documento defendendo uma política bem flexível de alianças, propondo, inclusive, alianças com setores da direita liberal, da direita democrática, excluindo apenas o bolsonarismo. Dá para dizer que vai ser a política mais ampla de alianças já adotada pelo PT numas eleições e tem a ver com uma percepção de que hoje há uma hegemonia da direita, a extrema-direita está fortalecida e é preciso compor para enfrentar o bolsonarismo. Claro que já há críticas internamente, algumas correntes questionando, defendendo uma postura mais ideológica, mais antissistêmica do PT, mas a tendência é que seja aprovado um documento apontando para uma flexibilidade nessa tática eleitoral. Sadi, volto contigo. A Itália foi muito atingida na pandemia. E o Brasil não? Outros países, todos os países foram. Agora, estão falando como se o Bolsonaro fosse um culpado. Você defende um governo corrupto, você defende um governo totalmente incapaz economicamente. Não, peraí, eu estou falando de saúde. Atenção, senhoras e senhores. Você está falando do governo, você quer desviar. Vamos agora, a rádio está Você quer desviar a atenção, que quando eu falo o que eu penso, você me corta.
Então fala Você o que não você me deixa pensa. falar, você chama o intervalo, você fala por cima. Mas tá raso ainda o comentário. Tá raso? Tá raso. Diante de todas essas Tá na canela. evidências, você Tá acha na que tá canela. raso? Tá na canela. O que não é raso, Kiko? O seu comentário eu acho raso. Bom, vamos lá. Eu acho que o Lula já Não dá deu a pra comparar contribuição. o Lula com Aí, o ó. Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem Vai lá. uma condenação por corrupção. Só de golpe de Estado, né? Golpe de Estado que, na minha opinião, não aconteceu. Tá vindo dinheiro por causa da Selic alta, ponto. E a Selic tá alta porque o Lula é um gastador. Porque o Lula dá dinheiro para banco, porque o Lula não pensa no pobre. E esse dólar que tá entrando é do temível especulador internacional que foge do risco na Europa por causa da guerra no Oriente Médio e vem aqui comprar os juros do papai Lula, que precisa se endividar para continuar rodando a máquina, inclusive pagando bolsa pra gente morta, como no caso do pé de meia, que é para dar dinheiro pro jovem cumprir a obrigação dele que é ficar na escola. O senhor e a senhora aí, lá de lá, levava puxão de orelha se não fosse pra escola. Hoje o Lula, para contar voto de forma institucionalizada, dá aí uma bijuja pro guri fazer a obrigação dele que é ficar na escola. E dá dinheiro pra gente morta, aliás. Coisa do PT, a gente sabe que PT e corrupção são sinônimos do dicionário da política brasileira. Então, não é porque a economia está organizada, porque o juros está altíssimo. O Bolsonaro, o dólar estava mais alto porque o juros estava baixo. Porque não era um governo gastador. Porque era uma economia equilibrada, que vendia bem para o exterior. Então, quando a Selic, os juros está alto, o endividamento do governo está alto, esse investidor volátil, voraz, ele olha para esses países emergentes e compra papéis que remunerem melhor, para fugir do risco da Europa, da guerra e assim por diante. E como a gente sabe, o dólar está desvalorizando em todo o mundo. Vamos dizer o porquê que o dólar está caindo. Essa é a verdade. E não esse discurso que um dia louva a economia porque é oitavo. Aí cai para 10º, fica quietinho. Vai para 10º, não sei quanto. Ah, não, agora subiu. Veja, é o sabor do vento. É propaganda, é chapa branca, é sabujo. Chega a ser, assim, constrangedor o sabugismo que se tem a um político triplamente condenado, corrupto. É isso que oferece o senhor lá de lá.